Olá, pessoal. Nós vamos passar a denominar agora esse nosso curso de física de ensino fundamental e médio. A razão de colocarmos ensino fundamental e médio é que o nosso conteúdo irá servir, dependendo da nossa abordagem, tanto para alunos que estão no ensino fundamental, inclusive pode ser para séries iniciais, que é o ensino fundamental 1, alguns conteúdos, ou para o ensino fundamental 2, que são as séries finais do ensino fundamental. E vamos também, tratar do assunto de tal forma que aqueles estudantes que estão no ensino médio ou já concluíram o ensino médio, estão se preparando para fazer um processo seletivo de universidade ou Enem, conteúdo também vale, porque física é a mesma. Nós iremos aprofundar mais ou menos em determinados temas. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de massa e peso. Esse é um conceito fundamental para todos os níveis do ensino, inclusive o ensino superior. Bem, nós já falamos aqui neste canal o que é massa, né? Então, massa é a quantidade de matéria em um corpo ou um objeto. Ele é uma propriedade da matéria. E a massa tem como unidade padrão o quilograma. Vocês já devem ter ouvido falar aquela história que o Newton estava sentado debaixo de uma macieira e observando as maçãs caírem. Isto ajudou a ele entender uma das leis mais fundamentais da física, que é a lei da gravitação universal. Então ele percebeu que as maçãs estavam sendo atraídas pela Terra. Essa lei diz que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e inversa do quadrado das distâncias. Ou seja, da mesma forma que a Terra atrai a maçã também está atraindo a Terra. É uma lei recíproca. Vejam, se eu tiver então aqui um corpo de massa m maior e um m menor. Olha, pela lei da gravitação, existe então uma força de atração do corpo de massa menor sobre o de maior e vice-versa. Essas forças têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. A distância entre elas é d. Então, matematicamente, essa lei pode ser escrita como sendo F, força de atração entre eles, igual a G, que é uma constante de gravitação universal, que tem esse valor aqui, o produto das massas dividido pela distância elevada ao quadrado. Vamos imaginar que este corpo aqui e este tem a mesma massa e vale 100 kg, e que a distância entre eles é de 1 metro. Se nós calcularmos, então, qual é a força entre esses dois corpos, utilizando G, 100 é 10 ao quadrado, vezes 100, 10 ao quadrado, 10 à quarta, dividido por 1 ao quadrado é 1, então 10 à quarta, vezes G, vai dar uma força de 6,67 vezes 10 a menos 7 newtons. É uma força extremamente pequena, mas essa força, ela então, atuando sobre os dois corpos, ela não é suficiente para fazer com que esses corpos se desloquem e colidam entre eles. Quando calculamos aqui a força sobre a maçã, ela é suficiente para fazer a maçã cair, mas não é suficiente para fazer a Terra subir. Lembrando que, neste caso, a massa da Terra é muito grande e a massa da maçã é muito pequena. Olha, tem um livro muito interessante que eu gostaria de deixar aqui recomendado para vocês, que chama Guerra do Cálculo. Esse livro, ele mostra uma briga entre Newton e o Leibniz para ver quem é que inventou o cálculo. É uma disputa muito interessante
que vale a pena acompanhar essa disputa científica entre esses dois grandes cientistas. Leiam, vai valer a pena, vocês vão gostar. Bom, continuando então falando sobre massa e peso. Então, peso é a força com que a Terra atrai um corpo. Então, aqui eu tenho a Terra, um corpo, a Terra vai exercer sobre ele uma força para baixo, igual exerceu lá sobre a maçã, e cai para a Terra. Esse corpo pode estar em qualquer posição em torno da Terra. Essa força será sempre dirigida no sentido do centro da Terra. Então, nós podemos escrever que o peso é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Representar peso por W, massa vezes G, mg. G é a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, ela varia de acordo com a localização e com o afastamento da Terra. Podemos calcular essa aceleração da gravidade a partir da lei da gravitação universal, que matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas, inversa do quadrado das distâncias. Então, se eu tenho esse peso, a Terra está exercendo uma força sobre ele. Essa força, então, vai ser mg, que é igual a g, m vezes m sobre d ao quadrado. Mas a massa do corpo, eu posso simplificar com a massa do corpo, então eu chego na equação para calcular a aceleração da gravidade. No caso da Terra, essa aceleração, então, é calculada e vale aí aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. E nós podemos, portanto, se eu tenho aqui um peso que tem uma determinada massa, o peso dele será o produto dessa massa pela gravidade. Aí eu preciso sustentar esse corpo com uma força que, para mantê-lo parado, é igual ao peso dele. O peso, dirigido aqui para o centro da Terra, eu vou fazer uma força aqui para cima. Supondo que essa massa desse corpo seja de 10 kg. Aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso, que é mg, será igual a 98 newtons. Aqui vem a definição da unidade de força, de peso, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Logo, a força necessária para que eu segure esse corpo e mantenha ele aqui parado é igual ao seu peso, 98 newtons. Agora vamos supor o seguinte, pessoal. Se eu tenho esse peso, de massa 10 kg, na Terra ele vale 98 newtons, nós calculamos este valor, 98 newtons. Mas imagine se eu estivesse lá na Lua. Na Lua, a aceleração da gravidade, vocês viram pela fórmula, que ela é G igual a G, que é a constante de gravitação universal, a massa, no caso era da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Se for na superfície, é o raio da Terra. Mas se eu estiver na Lua, a gravidade lá ela vai ser muito menor, porque a massa da Lua é menor. Isso aqui dá aproximadamente 1/6 do valor da gravidade na Terra. Logo, o peso desse corpo que tem 10 kg, na Lua seria 16 newtons. E lá em Plutão, lá em Júpiter, onde a gravidade vale 24,8 metros por segundo ao quadrado. Olha, vezes 10 vai dar 248 newtons. Vejam bem, um astronauta que pesa aí em torno de uns 700 newtons aqui na Terra, vai pesar 1/6 desse valor na Lua. Aí ele consegue dar aqueles saltos. Mas lá em Júpiter seria bem difícil, né? Com a gravidade tão alta desta, ele não vai conseguir quase que andar. Bem, pessoal, então aí é o conceito, né, para vocês entenderem o que é massa, o que é peso. A massa é invariável,
propriedade do corpo, e o peso vai depender da aceleração da gravidade no local. Se for na Terra, na superfície vai valer em torno de 98 newtons, mas quando nos afastamos da superfície da Terra, a gravidade diminui, o peso também diminui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.